Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Obrigado. Jeremias 5. (30 e 31). Eu vou ler aqui na versão revista e corrigida. Eu sei que a maioria dos irmãos é revista atualizada, pelo que eu percebi, mas o contexto é o mesmo. Jeremias fala assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. A atualizada diz: dominam de mãos dadas com eles. E o meu povo assim o deseja. Porém, que fareis quando no fim disso chegar? Vamos ler também Lamentações de Jeremias, é o próximo livro aí, capítulo 3. Versículo 21. Alguém que tiver atualizado, por favor, pode ler esse versículo 21? Lamentações 3, 21. Quero trazer a memória e me pode dar esperança. Isso. Essa atualizada, ela fala: disso me recordarei no coração, por isso tenho esperança. Essa é uma melhor tradução atualizada nesse versículo. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos a Ti essa noite, gratos a Ti, por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Tua beleza incomparável. Em todo o universo temos apenas a Ti. Oramos para que a Tua voz seja ouvida. Todos nós somos ouvintes da Tua voz. Nós cremos que o Senhor é o Deus que fala, o Deus vivo que fala com o Teu povo. Amém. Nós oramos para que a Tua voz seja ouvida pelos nossos corações. Amém. Que a Tua palavra, que é pura e santa, seja falada. Que a Tua palavra nos alcance, Senhor. Ela tem o poder de nos edificar. Ela tem o poder de nos purificar. Purifica-nos com a Tua palavra. Amém. Faz-nos ouvir a Tua voz. Nós rogamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Salmo 103, versículo 1 e 2, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. E o versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos Teus benefícios. Estar aqui com os irmãos é uma alegria muito grande, tá? A gente conhece os irmãos aqui de Iraporangaba, alguns irmãos a gente conheceu aqui nesse tempo, mas esse contato aqui com os irmãos, ele foi uma provisão do milagre de Deus, né? Deus ainda opera milagres, e de forma muito incerta, não estou achando a palavra aqui, que a gente teve esse contato aqui com os irmãos de uma forma miraculosa, né? Nós não nos conhecíamos. Em 2014, vou contar um pouco um testemunho diante do Senhor. Eu me converti com 17 anos. Eu morava na Bahia. Eu estudava na escola. Um jovem me convidou para ir numa reunião. E ali ele falou: olha, vai ter alguém pregando sobre Deus. E eu falei, eu não tinha muito relacionamento com alguém que fosse cristão, né? E provavelmente, se algum cristão fosse meu amigo, ele não era um cristão. Mas aquele jovem, ele teve coragem de se aproximar e falou: vamos lá. Eu falei: vamos participar dessa reunião. Aí eu fui, o pregador falou, não entendi muito bem, mas no final ele falou assim: se alguém quiser receber a Jesus,
levante as mãos e vem aqui. Na hora, eu sempre ouvia falar de Jesus, assim, de forma religiosa, escola, né, meus pais católicos. E eu não tinha nunca tinha lido a Bíblia, né, nunca tinha tido contato com a palavra de Deus, mas ouvia falar de Jesus, né, que tinha morrido, mas não tinha nenhum detalhe assim adicional sobre a ressurreição, sobre a igreja. E quando ele falou, se alguém deseja receber a Jesus, eu levantei a mão, porque meu pensamento foi o seguinte: mal não vai me fazer, né? Então eu levantei a mão sem saber o que estava fazendo. Porque no outro dia na escola, aquilo ali para mim não foi nada. Não era minha intenção me tornar um cristão, mas no outro dia na escola, assim, a perseguição, eu já fui percebida. Então, assim, aquilo começou a despertar em mim e falar: poxa, o que tem de tão errado nesse Jesus que gerou isso aqui? Porque no outro dia, isso foi num dia à noite, no outro dia de manhã, e não tinha internet, não tinha WhatsApp, foi em 92. Internet tinha, né, mas não tinha no Brasil aqui de forma. Estava todo mundo sabendo na escola, e a perseguição, a zombaria, né? E eu comecei a achar aquilo estranho. Aí eu participei de uma segunda reunião, e aí já tinha um grupo batista, um pastor já se aproximou e falou: vou te dar uma Bíblia. A partir dali eu comecei a ler a Bíblia de forma, eu não sei bem o dia que falasse, poxa, foi naquele momento que você nasceu de novo, eu não sei, mas foi naquele período, julho de 92, eu tinha 17 anos. E eu passei a ler a Bíblia, sabe? E eu percebi que aquele era um livro que falava de Deus e que expressava o propósito de Deus para o homem. E continuei lendo as Escrituras. 2 anos depois, eu tive contato com um grupo de irmãos na cidade que eu morava, no interior da Bahia, Vitória da Conquista. E esses irmãos falavam muito sobre a igreja, né? Eu tinha conhecido a Cristo em 92, em 94. Eu passei a ter contato com esses irmãos. Eles falavam muito sobre o testemunho do Senhor na terra, sobre o corpo de Cristo, né? E que eu conhecia a igreja como um grupo religioso, um grupo denominacional, mas eles passaram a falar sobre o corpo de Cristo, a igreja em toda a terra, uma só igreja que se manifestava em cada cidade. E aquilo causou uma impressão, e eu passei a ler os livros que eles publicavam. E de 94 a 2013, 96 eu vim para São Carlos a convite de um irmão. Eu conheci minha esposa, que já morava em São Carlos, nasceu lá, e já reunia com os irmãos ali, desse mesmo grupo. 96, 2001 nós nos casamos, 2003 nasceu Samuel, 2007 a Sofia, 2013 nós deixamos esse grupo. Eu queria chegar aqui no contato com os irmãos. 2013, nesse mesmo período, um casal de Piracicaba também deixou esse grupo. A confusão é maior do que parece aqui. Eu estou apenas resumindo todo o processo. Esse casal também, de forma muito mais dura, eles deixaram esse grupo. E esse casal começou a participar de algumas comunhões com irmãos como essa aqui. E um dia, esse casal, alguns irmãos aqui conhecem o Leite e a Raquel, e eles viram um casal de jovens com um crachá numa conferência escrito São Carlos. E aí eles falaram: conheço alguns irmãos de São Carlos, tal. Pegou o telefone deles e deu o nosso para eles. Passamos a ter contato com esse casal, convivendo ali com eles um pouco. Passou mais um tempo, a cunhada desse casal aí estava em outra conferência e viu uma irmã com o crachá também do mesmo jeito, entendeu? Que era de São Carlos, e falou: tem uns cunhados lá, e passou o contato deles, fez a mesma coisa. Essa irmã era Andréia, que ela morava em São Carlos. Ela passou a ter contato conosco e falou dessa comunhão em Porangaba, em 2014. Fomos a primeira vez e passamos a conhecer os irmãos, e aí encontramos ali aquele foi um momento muito difícil para todos nós, para mim, para a Lília,
preocupação com as crianças. Samuel tinha 9 anos, Sofia tinha 6, de conduzi-los de forma adequada no Senhor e para o Senhor, né? Como o Severino falou ontem numa reunião, numa casa, os filhos são herança do Senhor. Havia uma preocupação muito grande com isso, porque um dos motivos que nos levou a deixar aquele grupo foi esse, a preocupação com os nossos filhos, porque o Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, e nós ouvíamos naquelas reuniões o testemunho de um Deus que necessitava do homem, um Deus carente que precisava do homem para fazer aquilo que ele precisava fazer, e aquilo me causou preocupação, entre outras coisas, tá? Eu não estou entrando em detalhes, mas esse ponto específico me causou preocupação. Eu falei, esse Deus não é o Deus da Bíblia que eu espero que os meus filhos cresçam ouvindo sobre. Esse é um Deus pobre, um Deus fraco, né? Um Deus que não tem o poder de sustentar um homem numa caminhada nessa terra. E sabemos que a vida cristã não é uma trajetória num cruzeiro, né? É uma trajetória num navio de guerra. A gente sabe das dificuldades, sabe da necessidade que um homem tem de conhecer a Deus adequadamente, conhecer a Deus conforme a sua palavra revela quem Ele é. Então, a partir daquele momento, a gente decidiu deixar o grupo e passamos por uma dificuldade muito grande. Foi um deserto, né, de solidão, como o irmão falou hoje, de dificuldades, de profundas incertezas, né, e encontrar os irmãos, ainda que tenha sido de forma tão rápida, né, foi uma comunhão ali em Porangaba uns dias, mas a gente pôde perceber o acolhimento do corpo de Cristo, né, não só do Senhor, mas do Senhor no seu corpo. E só para concluir essa fase do milagre aqui, das coisas que acontecem de forma miraculosa, 2015, isso foi 2014 que a gente teve o primeiro contato com os irmãos em Porangaba. 2015, nós tivemos numa comunhão também do mesmo formato, né, dessas outras duas mencionadas. E a gente viu algo curioso. Tinha na primeira fila assim alguns jovens sentados, e tinha até criança, jovens e crianças sentados na primeira fila ouvindo mensagens, e eram mensagens densas, né, que não eram tão simples de serem acompanhadas assim, mas a gente viu durante toda a conferência, a gente estava eu e a Lília só, mas tinha bastante crianças e isso foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, tudo no mesmo padrão, jovens e crianças sentados na primeira fila, ouvindo as mensagens e acompanhando durante toda a reunião. E não eram mensagens tão simples. O irmão que falava tinha uma mensagem densa. No último dia a gente foi procurar quem eram os pais desses jovens, né? E aí estava ali o irmão Marcel de São Paulo e o irmão Valdeci. E nós começamos a conversar. Falei, quem são os pais? O que vocês fazem? Eles darem atenção. Então começamos a conversar um pouco sobre isso. Aí a conversa se estendeu. Eu falei, vocês são de onde? Ele falou, sou de São Paulo. O Marcel, e o Valdeci falou, eu estou agora morando em Cerquilho. E a gente já tinha conhecido os irmãos aqui. Eu falei, então vocês conhecem os irmãos lá de Tietê? Eles falaram, não conhecemos. Aí passamos o contato e, assim, essas coisas, irmãos, são testemunhos que a gente dá, que fala assim, puxa, a gente participou disso aí, mas tinha uma mão por cima de tudo isso, né? Tinha um Deus que governa as coisas, que controla e que administra a sua igreja para a edificação dela. Então é um privilégio muito grande estar com os irmãos, uma alegria reunir com os irmãos estão sempre no nosso coração. O tema dessa mensagem, seguindo ao Senhor em tempos angustiosos, eu me recordei muito da figura de Jeremias, do profeta. Ele foi um homem que seguiu ao Senhor em tempos angustiosos. A história do povo de Deus é uma história do Deus que chama homens para si. E esses homens, eles andam com Deus, eles caminham com Deus e, como foi falado, de modo geral, em tempos angustiosos. Embora nós não passemos hoje aqui, no contexto que vivemos, perseguição externa, muitos irmãos hoje ainda passam por perseguições externas.
né, por sacrifício da própria vida, nos dias de hoje ainda, em vários lugares do mundo. Mas são sempre tempos angustiosos para um cristão, porque ainda que ele não sofra a pressão de uma perseguição, ele sofre pressão de outras formas, que nós vamos ver nesse livro de Jeremias, que não é nossa intenção esgotar o livro, são 52 capítulos, né, não dá para fazer isso de forma alguma, mas são pontualmente algumas experiências que esse homem teve. Deus chamou alguns homens para si: Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, formou uma nação, e dali surgiram reis, alguns, Davi, né, um rei segundo o coração de Deus. Ele teve seu filho Salomão, que teve o seu coração desviado. A partir de então, a nação de Israel se dividiu depois do Salomão. Ficou a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte, ela se corrompeu mais rapidamente e ela foi tomada pelos assírios. A tribo do sul, onde vivia Jeremias, ela se mantinha mais fiel a Deus e confiava nisso de uma forma que não deveria ter esse excesso de confiança, porque eles também estavam corrompidos, mas eles mantinham ainda o padrão religioso, eles mantinham o padrão externo das coisas, mas internamente Deus conhecia o coração deles. E quando Jeremias se levantou, vários outros profetas naquela mesma época se levantaram para dizer o quê? Olha, nós estamos seguros, nós estamos tranquilos, Deus está conosco. Aí vem Jeremias e ele fala o seguinte: a nossa situação não é tão boa assim. Deus não está vendo apenas como nós estamos vendo. Deus não está vendo apenas o aspecto exterior. Ele está vendo o interior de cada um de nós, do seu povo. E o estado interior de todos nós, desse povo, é de corrupção, é de distanciamento de Deus. Então, o que aconteceu com Jeremias? Ele passou a ser aceito, as pessoas falaram: puxa, Jeremias, então vem aqui falar para nós o que é que vai acontecer. Não, ele passou a ser perseguido por isso. Ele passou a viver dias de angústia, não só pela perseguição, mas por saber o que ia acontecer com o seu povo. O exército de Nabucodonosor tinha cercado a cidade, e eles passaram 20 anos cercados, e achando que iam ser livres, e profetas dizendo que iam ser livres. E Jeremias falou: olha, isso não vai acontecer. Esse povo vai ser levado cativo e vai passar 70 anos na Babilônia. Então ele deixou isso claro ali. E o povo, ele manifestava uma aversão a esse profeta. Então eram dias de angústia para Jeremias e são dias de angústia para nós, porque viver nessa terra hoje não é algo tão simples assim como se pode imaginar, né? Ser um cristão hoje nessa terra e viver nessa terra é uma necessidade muito grande, há uma necessidade muito grande da nossa experiência com o poder de Deus para nos sustentar nessa terra, para nos preservar enquanto andamos nessa terra, como homens que dão testemunho não só da existência de Deus, mas do poder de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 1. Lucas 1, 69. Aqui. Só um minuto que... plena e poderosa salvação. É 69 mesmo? Nossa, porque a corrigida, eu uso mais atualizada. A corrigida estava uma versão tão diferente que eu até pensei que não era esse. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. A versão revista e atualizada nos fala sobre Deus ter levantado uma plena e poderosa salvação. Hoje foi falado sobre Simeão, quando ele viu o menino, o Senhor Jesus, como uma criança. Ali estava não apenas o Salvador, mas a salvação da humanidade.
Aquele menino era a salvação. São coisas diferentes. Você fala o Salvador e a salvação. Se alguém está num buraco e eu jogo uma corda, eu posso ser o Salvador e aquela corda é a salvação daquela pessoa. Jesus é os dois. Ele é tanto o Salvador como a salvação. Quando Simeão viu o menino, ele falou assim: os meus olhos viram a tua salvação. Ali aquela criança era a salvação e não apenas o Salvador. Quando ele foi à casa de Zaqueu, ele falou assim: a salvação chegou a essa casa. Então aquele homem, ele era a salvação do povo. E aquela salvação, e essa salvação que nós experimentamos como cristãos, é uma salvação plena, conforme aqui está escrito, e poderosa. Não é uma salvação na qual Deus nos chamou e falou assim: agora você se vire como você pode. Não é isso. A salvação de Deus é plena e poderosa. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo fala isso lá em Filipenses. Aquele que começou, ele mesmo há de completar. Quando ele escreve em Tessalonicenses, ele fala assim: o Deus da paz vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, 5, 23 e 24, irrepreensíveis para o dia do Senhor. E aí no 24 ele fala assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que chama é o Deus que faz a obra completamente. Então nós não experimentamos um chamamento duvidoso, nós experimentamos um chamamento pleno. Deus nos chamou para si, para nos fazer segui-lo com o seu poder. Isso aqui não é algo que depende que encontre em nós a própria força para seguir o Senhor, mas é nele que nós encontramos esse poder para segui-lo, para acompanhá-lo. Vamos ler Romanos 15, 13, perdão. Romanos 15, 13. Continuando falando desse poder de Deus para nos fazer segui-lo. Até que estava no... Como é que está a revista corrigida aqui esse versículo? Se alguém, eu vou pedir para... Alguém pode ler na atualizada? 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso, no poder do Espírito Santo. Que o Deus isso aqui é uma oração que Paulo faz. Que o Deus expressa o seu desejo, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo, toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa caminhada cristã. Nós temos esperança no poder do Espírito Santo. Esse poder, qual a carta que Paulo mais fala sobre a igreja? A carta aos Efésios. Nessa carta, ele menciona esse poder de Deus de uma forma muito corriqueira. Em vários dos seus capítulos ele menciona esse poder de Deus, começando ali, depois capítulo 1, que tem aquela, que ali está a maior frase da Bíblia, né? Vocês irmãos sabem, Efésios 1, de 3 a 14, encontra-se a maior frase da Bíblia. Ela não tem ponto, ela não é interrompida. É como se de um só fôlego Paulo expressasse todo o desejo e o propósito do Deus triuno. É como se Paulo tivesse tido acesso ao... Ele fala lá em Coríntios, né, que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não é lícito ao homem referir. É como se ele tivesse tido acesso ao escritório de Deus e bateu os olhos assim em cima daquele projeto assim, e escreveu Efésios 1 de um só fôlego ali, de 3 a 14. É a maior frase da Bíblia. Ele fala sobre o plano do Pai, a obra do Filho e a aplicação do Espírito Santo. O Deus triuno sendo em sua obra apresentado ali em Efésios 1. E quando ele termina de falar do Deus triuno, ele fala assim, ele faz uma oração. Ele fala assim: por isso também eu. Ele acabou de falar sobre o Pai, o Filho, o Espírito, o plano do Pai, a obra do Filho, a aplicação do Espírito Santo. Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Paulo tinha
experiência muito profunda em relação à igreja do Senhor. A preocupação dele com a igreja, o sentimento dele em relação, o conhecimento que ele tinha do coração de Deus para com a sua igreja, era tal que ele vivia orando pelos irmãos. Ele fala: não cesso de orar por vós. Em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 11, ele relata um monte de perseguições pelas quais ele passava, e ele fala assim: além de todas essas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. O que era? A preocupação com todas as igrejas. Às vezes, irmãos, a gente não se preocupa com um pequeno grupo de irmãos. Paulo, ele tinha no seu coração a preocupação com todas as igrejas. Então, ele faz aqui uma oração em Efésios 1, ele fala: não cesso de orar por vós e de pedir, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Esse é uma oração que nós devemos fazer sempre, né? Rogar ao Senhor que Ele nos dê, nesses dias angustiosos, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Amém. Como nós precisamos conhecer o Senhor, né? A gente vai ver aqui em Jeremias um versículo importante, atualizado. Não tem problema, não é uma crítica corrigida, não. É porque eu estou mais acostumado, só isso. Não é mais acostumado com o atualizado, tá? Então, assim, tem irmãos que gostam da corrigida que vai. Mas, assim, está falando de Paulo em Efésios. E, sim, o conhecimento de Deus, ele é uma necessidade profunda de todos os seus filhos. Deixa eu ver aqui hoje de manhã o perigo do conhecimento morto, do conhecimento que só ensoberbece. Mas em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, ele fala sobre a necessidade que o povo tem de conhecer de fato ao seu Deus, de conhecer ao Senhor intimamente. É claro que isso não tem como a gente tomar um atalho que nos faça conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia. A leitura da Bíblia, ela é fundamental. A falta de conhecimento da Bíblia, eu diria que é o que gera os maiores problemas. Esse tempo aí de cristão, eu nunca vi problemas sendo gerados pelo excesso de conhecimento da Bíblia. Eu vi problemas sendo gerados pela falta de conhecimento da Bíblia. Então, o que é que eu poderia dizer? Ninguém pode conhecer, um ateu, ele pode conhecer a Bíblia sem conhecer a Deus. Isso é possível? É possível que um homem leia a Bíblia e conheça a Bíblia sem conhecer a Deus. Isso é possível. Mas não é possível um homem conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia. É uma impossibilidade, porque o Deus da Bíblia, ele vai se revelar nesse livro. É importante que tenhamos a dedicação à leitura das Escrituras, e mais profundamente ainda, um coração de conhecer não apenas as Escrituras. O Senhor Jesus fez uma crítica aos fariseus. Ele falou assim: olha, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Ótimo, são elas que testificam de mim. Mas aí ele fala assim: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, o exame das Escrituras, ele precisa ter um coração envolvido ali, né, de busca à pessoa do Senhor. Jeremias 9, 23, estava falando, ele fala que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Esse é o tesouro de um ser humano, é conhecer a Cristo, saber quem é Deus, né? O Senhor Jesus deixou isso claro. O mundo passa e a sua aparência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. João falou isso, né? Então é importante que nós tenhamos o conhecimento de Deus e o conheçamos mais profundamente. E Paulo faz essa oração lá em Efésios, que os irmãos conhecessem plenamente ao Senhor. Essa é uma oração que ele deixa ali manifestada, para que eles soubessem. E aí ele continua orando 3 coisas: qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e o último, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então o poder de Deus, ele precisa ser conhecido por nós, porque sem esse poder nós não temos como andar nessa terra, nós não temos como experimentar essa plena e poderosa salvação, que ela procede apenas da pessoa do Senhor. Então esse poder, ele continua ainda falando em Efésios, depois em Efésios 3,7, quando ele fala
do seu próprio ministério, ele fala assim, segundo, ele fala que ele se tornou ministro do Evangelho, segundo a força operante do seu poder. Na segunda oração, ele ora 2 vezes nessa carta. Essa primeira que a gente mencionou, e a segunda oração que ele faz no capítulo 3 de Efésios. Ele fala assim, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder. É uma oração que Paulo faz ali em Efésios 3. E quando ele termina essa oração, ele termina com uma adoração. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Então ele manifesta essa oração ali. E depois do capítulo 6, no capítulo 5, ele faz algumas orientações, né? Depois de falar desse aspecto celestial da igreja, ele vem para o aspecto prático e fala sobre para esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores. E depois que ele termina, ele fala assim, ó, quanto ao mais, ele entra na questão da batalha espiritual, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse poder de Deus, ele se manifesta, conforme Paulo já falou, em nossa fraqueza. Em vasos fracos, Deus manifesta o seu poder. Quem mais, além de Deus, poderia nos fazer permanecer numa caminhada cristã? Às vezes a gente ouve, puxa, ser cristão é difícil. Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de impossibilidade. Não é possível um homem ser um cristão. Só o poder de Deus pode fazer isso. Uma vez eu lembro, fui em Natal, eu estava a trabalho, e eu fiquei hospedado na casa de um casal de irmãos, e eles tinham um filho que não era cristão. Eu lembro o nome dele, lembro o nome do casal, lembro o nome do jovem, do rapaz. E ele falou assim, ó, eu já tentei com os meus pais, acompanhar meus pais. Eu já tentei ser um cristão. Eu lembro bem dessa frase dele. Eu falei assim, mas eu não consigo. Quando ele falou, poxa, eu não consigo, eu falei, que bom, né, que um ser humano compreende isso, pelo menos. Que ele tentou ser e não conseguiu. Mas quem é que pode ser um cristão? Eu lembro que eu falei para ele, William, tem coisas, rapaz, que o homem consegue fazer, mas tem coisas que ele não consegue. Ser um cristão é uma impossibilidade para um ser humano comum, normal, natural. Ele precisa de um novo nascimento, ele precisa de uma vida e um poder que vem do alto, que não vem daqui, não é pelo nosso esforço, não é nossa capacidade. Eu lembro que eu dei um exemplo para ele, eu falei assim, olha, um avião ele voa aproximadamente 800 km por hora. Eu falo assim, poxa, se um carro estiver andando a 20 km por hora, eu falo assim, William, corre atrás desse carro e acompanha esse carro, você consegue fazer isso? Consegue, mas 800 km por hora um avião, você consegue? É uma dificuldade ou uma impossibilidade você correr nessa velocidade? Ele falou, é uma impossibilidade, não é possível. Eu falei assim, mas se você estiver dentro do avião, o que é que você acha? Se você estiver no avião, a velocidade que ele tiver é a sua velocidade. Isso é o que Deus fez. Ele nos colocou em Cristo. Amém. E nele, assim, nós podemos falar, puxa, é difícil correr a 800 km por hora, sem dúvida. Mas nós não estamos confiando na nossa força para correr 800 km por hora. É uma outra vida, é um outro ambiente, é uma outra esfera, uma outra natureza. É um novo homem no qual Deus nos colocou. E nesse novo homem, tudo que é dele é nosso. Tudo que é do Pai nos foi dado. Isso aí é precioso. Tem uma história que, não sei se os irmãos conhecem, tinha um homem muito rico e o filho dele foi para a guerra. E nessa guerra ele teve uma experiência com seus amigos. Ele falou assim, olha, eu vou para um determinado lugar, se o exército inimigo for atrás de mim, vocês fogem, vocês conseguem se livrar. E foi isso que aconteceu, e ele foi morto. Aqueles jovens ficaram gratos pelo que ele fez e pintaram um quadro do filho, e foi levar o quadro para o pai. O pai era milionário, tinha castelo, obras de arte, e todo dia ele se assentava diante daquela obra do filho e ficava olhando para ela, todo dia. E um dia ele morreu, deixou o testamento,
E tinha obras valiosíssimas no castelo dele, né, de pintores famosos. E veio gente de todo mundo para o leilão daquelas obras, para o leilão daquela herança. E ali estava o testamento, a pessoa que estava responsável por conduzir o leilão, ele falou assim: olha, o testamento fala o seguinte, a primeira obra a ser leiloada é essa, é a obra do filho. E aí ninguém teve interesse, porque era uma obra desconhecida, mas tinha um jardineiro da casa que ele via todos os dias o pai diante da obra do filho, contemplando a obra do filho. E o jardineiro falou: olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu quero comprar essa obra. Era valiosa para ele, deve ser valiosa para mim. Eu posso comprar essa obra aí com esse dinheiro que eu tenho, um pouco de dinheiro. Quando ele terminou a compra, alguém falou assim: alguém dá mais? O leiloeiro falou: alguém dá mais por essa obra? Aí todo mundo ficou em silêncio, porque estavam todos ansiosos por comprar outras obras, né? Comprar a herança, comprar o castelo, as riquezas daquele homem. E naquela hora o leiloeiro falou: se ninguém dá mais, o leilão está encerrado. Aí houve uma revolta popular ali, falou: não, peraí, eu vim de muito longe, viajei o mundo inteiro para comprar essas obras. Aí ele falou assim: não, o testamento diz o seguinte, quem comprar a obra do filho, leva tudo. Todas as riquezas estão concentradas nessa compra. Quem experimentou o filho, a obra do filho, nele estão todas as riquezas necessárias. Todo o poder de Deus está concentrado no seu filho. Já foi falado hoje de manhã. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo o prazer do pai está no filho. Quando nós olhamos para o filho, experimentamos o filho, nós experimentamos tudo que Deus tem. Abraão era um homem riquíssimo, né? Isaac, ele mandou Eliezer buscar uma noiva. E quando ele foi lá, ele falou na casa do pai da Rebeca, ele falou assim: olha, eu sou servo de Abraão. Ele é um homem riquíssimo e tudo que tem deu ao seu filho. Tudo que ele tem deu ao seu filho. E lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus falou assim: tudo o que o pai tem é meu. O Senhor Jesus interpretou aquela experiência de Eliezer ali, quando disse que Abraão deu tudo que possuía ao seu filho. Ele falou assim: tudo o que o pai tem é meu. E onde nós estamos hoje? Nós estamos nele. Nós estamos no Senhor e nele nós experimentamos as suas insondáveis riquezas. É por isso que esse não é um evangelhozinho, esse é um evangelho pleno e poderoso, para nos salvar completamente. Não é um evangelho que nos introduziu numa condição de dúvida. Nós temos plena certeza de fé, como nos diz Hebreus. Nós podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça e receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque esse evangelho é pleno e poderoso. Esse tempo de angústia, tem um versículo em Isaías, vamos ler esse versículo, eu vou aqui agora, capítulo 21. Isaías faz uma pergunta. (21, 11). Ele faz uma pergunta que Paulo responde lá em Romanos. A gente vai ler já na sequência. Isaías pergunta assim: sentença contra do mar, gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Ele faz essa pergunta aqui: a que horas estamos da noite? Paulo, lá em Romanos 13, 12, ele vai responder essa pergunta. Isaías pergunta: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Aí em Romanos 13, versículo 12, Paulo responde e diz o seguinte, 13, 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Está ali a pergunta feita por Isaías: guarda, a que horas estamos da noite? Paulo responde: vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós
temos no nosso coração a expectativa da vinda do Senhor, nós temos no nosso coração a esperança de encontrarmos face a face o Senhor. Estamos aqui hoje como ouvintes da palavra do Senhor, somos aqueles que ouvem a sua voz, e esse ouvir, ele manifesta a nossa esperança de vê-lo face a face, e ouvir da sua própria boca a sua voz, não mais por intermédio de irmãos que falam, né? Conforme nos diz Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos tem falado pelo Filho. Então, o Filho é o falar final de Deus. Além do Filho, Deus não tem nada para falar com o homem. O Filho é tudo que Deus tem para falar conosco, e nele nós encontramos tudo o que nós necessitamos. Toda nossa expectativa, toda nossa esperança está nele. Agora, o nosso coração, ele deve ter não só a expectativa da vinda do Senhor, mas aqui, como diz em Romanos, voltando uns versículos antes, quem estava em Romanos 13, no versículo 11, ele fala assim, ó, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Eclesiastes 8:5, se não é 8:5, é 5:8, acho que é 8:5, ele diz o seguinte: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo. Então aqui Paulo fala assim, ó, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui tem uma questão lógica envolvida, né? Amanhã, se o Senhor não voltar, até a irmã ontem, quando o Severino foi deixar lá em casa, a irmã está aqui? Acho que não, ela está ali. Ela falou para o Severino, ela falou assim, se o Senhor não voltar até amanhã, a gente se vê na reunião. Então, se o Senhor não voltar até amanhã, a gente se vê amanhã à noite. Por uma questão lógica, amanhã à noite, a nossa salvação estará mais perto do que hoje. Então Paulo diz aqui, já é hora de nos despertarmos do sono. Há um chamado do Senhor para uma vida mais íntima, para uma vida mais próxima dele. E conforme aquela oração de Paulo em Efésios, ele fala lá, que vocês conheçam plenamente a Deus, né? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é um clamor do apóstolo Paulo, um clamor que estava no coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fez essa oração, e aqui fica uma sugestão aos irmãos que estudam a Bíblia, que memorizem as orações. São 4 orações apenas que Paulo fez nas suas cartas, 2 em Efésios, 1 em Colossenses e 1 em Filipenses, fora algumas menções como aquela de Romanos, que o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz. Final do capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Essas são orações inspiradas pelo Espírito Santo, mas nós não sabemos orar como convém. Mas quando nós utilizamos as Escrituras para orar, nós estamos orando conforme o coração de Deus. Essas foram orações inspiradas por Deus. Então ele manifesta ali o desejo de que os irmãos conhecessem plenamente a esse Deus. E esse é o nosso sentimento hoje, enquanto andamos com o Senhor. A gente falou que ia falar de Jeremias, não conseguimos nem entrar no livro ainda. Vamos tentar falar um pouco sobre a trajetória de Jeremias ali. Vou voltar para aquele livro, deixa eu fechar essa. Jeremias, no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui sobre esse livro, a respeito desse seguir ao Senhor em tempos angustiosos, né? De seguir ao Senhor nesse período em que estamos aqui. Ele teve a sua porção, a sua experiência, nós temos a nossa. Ele cumpriu o seu ministério, nós devemos cumprir o nosso. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Nenhum irmão foi chamado para não ter uma função, todo membro tem uma função no corpo. E, claro, nós não somos, Paulo deixa isso claro nas suas cartas, quando ele fala desses assuntos, não são todos profetas, não são todos apóstolos, mas cada um tem a sua função, né? E tem serviços que são prestados. Hoje a gente estava tendo comunhão à tarde, pessoas que seguiram o Senhor que não foram sequer mencionadas, né? Quantas irmãs que seguiram o Senhor de perto ali,
Lucas fala sobre irmãs que ofertavam, que serviam. Elas aparecem ali de forma oculta, mas elas estão no coração do Senhor. O Senhor sabe. Quem tiver curiosidade, tem uma carta que um jovem escreveu para o irmão. Ele não escreveu escreveu sobre o irmão John Nelson Darby, elogiando o irmão, falando: puxa, esse é um irmão proeminente, esse é um irmão precioso, irmão. E aí ele escreveu uma outra carta para o irmão, que se os irmãos tiverem coragem de ler, eu ficaria profundamente envergonhado em receber uma carta daquela, porque ele fala: irmão, o conceito que você tem a meu respeito não é o mesmo que Deus tem. Deus me chama de o principal dos pecadores. Você está dizendo que eu sou um irmão proeminente? Ele fala assim, ele usa uma frase assim: os servos mais proeminentes são aqueles dos quais ninguém jamais ouviu falar. Um simples servo para quem Deus, o seu Senhor é tudo, e que tudo faz buscando o seu olhar. Então esse é o coração de alguém que serve ao Senhor e não está preocupado com holofotes, né? Ele está preocupado com o coração do seu Senhor, e não nem com o seu próprio. Paulo fala em Atos, se não me engano, 24, ele fala assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o meu ministério e o encargo que recebi do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho. Então a preocupação dele não era consigo mesmo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O coração dele estava em outra pessoa, o seu olhar estava em outra pessoa, o seu coração estava em outra pessoa. Também Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor. Vamos ver aqui alguns versículos, os versículos iniciais aqui a respeito do chamamento dele, e não vamos seguir uma sequência, mas alguns textos. Fala assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon. Gravem bem esse nome: Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda no 5º mês de exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Então eu lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O Salmo 139, ele deixa claro esse conhecimento do Senhor antes do nosso nascimento, antes de nascermos. O Senhor já nos conhecia. Ele falou: tu me teceste no interior, no ventre da minha mãe, e de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então nós somos formados pelo Senhor de forma assombrosamente maravilhosa, e Ele já nos conhecia. Paulo, em Gálatas 1, ele fala assim: quanto ao que me separou antes de eu nascer, aprove revelar seu Filho em mim. Nós recebemos a revelação do Senhor num determinado tempo, mas Ele nos separou antes de nascermos. Então esse chamamento do Senhor para Jeremias é um chamamento que deixou claro. Falou assim: Jeremias, eu estou chamando você, isso não depende de você. Ele fala aqui, versículo 9, quer ver? Depois estendeu a mão do Senhor, parei no 7, né? Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aqui o Senhor falou para ele: olha, eu ponho nas tuas palavras, na tua boca, as minhas palavras. Então, aqui está claro o que faz um profeta. Ele fala não as suas palavras, mas as palavras de Deus. Essas palavras têm o poder de edificar o homem. Essas palavras têm o poder de salvar. Tem um dos profetas, não me recordo qual deles, ele tem um versículo lá que, se algum irmão tiver uma concordância aí, ele vai achar. Ele fala assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, quando o Senhor fala,
ali está a manifestação dos seus profetas. São homens que falam aquilo que Deus falou. E aqui está o Jeremias com essa função de falar aquilo que Deus tinha falado, apesar de todo o sofrimento que ele ia encontrar. Os irmãos que forem ler esse livro vai ver que ele viveu de fato em dias angustiosos. Sabe quantas pessoas se converteram da pregação dele? Nenhuma pessoa. Isso, para alguém que está falando, é complexo. Ele está falando, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou falando, eu espero que alguns ouçam. Ninguém ouviu por anos. Por anos, ele foi preso. Ele foi encarcerado por isso. Então assim, não é um ambiente simples de serviço ao Senhor, e o Senhor deixou isso claro para ele. Vamos ler aqui o versículo 19. Logo no começo, o Senhor não ludibria ninguém. O Senhor já falou aqui, ó, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Tem uma experiência de um irmão chinês. Os irmãos sabem que a base da alimentação chinesa é o arroz, né? E aquele irmão saiu para pregar o evangelho, e ele parou numa vila, e um homem virou para ele e falou assim: se eu receber a esse Jesus, vai ter arroz na minha tigela? Se essa pergunta fosse feita nos dias de hoje, qual seria a resposta? Né? Opa, vai sobrar arroz, vai ter arroz demais, vai para toda a sua casa, né? O evangelho que é pregado nos dias de hoje, de modo geral, né? O evangelho ainda, não, você vai ter isso e muito mais. Aí o homem perguntou para ele: vai ter arroz na minha tigela se eu receber a esse Jesus? A resposta do irmão foi: não só vai faltar arroz, como a tigela vai quebrar. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que nos deixa claros de que no mundo teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Tem um hino, não sei se o Rafael tem ele aqui, os irmãos cantam, eu peguei, anotei ele aqui, que é um hino que eu vou ler para os irmãos. Ele deixa claro esse sentimento de que enquanto andamos nessa terra, nós não temos expectativa nem promessa alguma de que não teremos aflições. Pelo contrário, o Senhor já deixou claro em João 14: no mundo tereis aflições. O Senhor deixou claro isso aí. Esse hino fala assim, ó: não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisas do sul, ou sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Não prometeu não vermos jamais vis tentações e lutas e ais. Tampouco disse não haverá muitos encargos, lidas pesar. Não prometeu trilhar a amplidão, jornada fácil sem direção. Não haver montes para galgar, rios rochosos para cruzar. Aí a estrofe diz: mas prometeu descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro na provação, amor infindo e compaixão. Ele não prometeu coisas que o evangelho da prosperidade promete, mas ele prometeu, com o seu poder, se aperfeiçoando na fraqueza, revelar-nos a sua face e o seu rosto. E isso para nós é toda a preciosidade, é tudo o que necessitamos. É ver a sua face diariamente, olhar pela fé para o Senhor e manifestar nossa expectativa de vê-lo face a face. Quando Paulo foi chamado em Atos 9, o Senhor apareceu para ele. Logo depois ele ficou cego e o Senhor falou com um irmão chamado Ananias, e Ananias ali já manifestou o seu medo de Paulo. Falou: Senhor, esse homem ele persegue o seu povo. E o Senhor falou para Ananias uma frase interessantíssima, que que vale para nós hoje. O Senhor falou assim: Ananias, vá até ele, porque eu mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não só vai faltar arroz na tigela de Paulo, como a tigela vai quebrar. E foi isso que aconteceu. E é isso que acontece conosco. Nós não temos nenhuma expectativa nessa terra. Nós não temos nenhuma esperança de que coisas melhorem, que coisas fiquem mais suaves, mais tranquilas.
Pelo contrário. Agora, nós devemos estar claros que há em nós, obrigado, filho, uma natureza que não conta apenas com a perseguição exterior, mas ele conta com uma indisposição interior, e aí mostra mais claramente ainda que o poder de Deus é necessário para essa trajetória, que há em nosso interior uma indisposição em seguir ao Senhor, mesmo em tempos angustiosos, mesmo em tempos difíceis. O Andrew Murray, ele tem um livro que chama da oração, Com Cristo na Escola de Oração. Com Cristo na Escola de Oração. Ele fala assim, algo interessante, ele fala assim, que por trás de cada clamor de um filho de Deus, suplicando por libertação, há um espírito que clama por independência. Nós gostaríamos de fazer tudo corretamente, desde que não tivéssemos que confrontar o Senhor, de ser confrontados por Ele. A gente estava falando ontem sobre Jó, quando eu cheguei na casa do Oswaldo. Jó, ele foi aprovado em relação a Satanás de forma muito curta. Onde é que Satanás aparece naquele livro? No começo. Ele aparece ali, vai lá diante de Deus, Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Aí ele vai lá e fala: ó, se ele for tocado, ele vai blasfemar de você. Aí Deus falou: então vai lá, faça isso. Aí Satanás vai lá, ele blasfema de Deus? Não. A mulher fala para Jó, a mulher dele fala: blasfema esse seu Deus e morre, porque, veja, não foi um sofrimentozinho, né? A Bíblia é clara em falar que enquanto um servo veio, falou assim: olha, veio e levaram todos os seus pertences, seus gados. Enquanto ele falava isso, veio outro e falou assim: ó, a casa caiu sobre todos os seus filhos. Ele ouviu isso aí, e a mulher falou logo depois: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele fez isso? Não fez. Ele foi aprovado diante de Satanás. Rapidamente, os capítulos iniciais ali, a história não se prolonga muito, até porque, como já disse o irmão Watmani, os pecados dos seus filhos são problemas de família. Satanás não tem nada a ver com isso. Ele foi chamado ali para um trabalho que foi feito e já foi deixado de lado. Só que aí o que aconteceu? Ele foi exposto diante da luz de Deus. Diante dessa luz, aí nós vemos todo o livro, um homem sendo cada vez mais massacrado pela luz. Ele vai falando sozinho. Deus não fala nada, ele vai falando sozinho. É o livro da Bíblia que o homem mais fala. A gente sabe que a Bíblia é o livro que Deus fala, mas o livro de Jó é o livro onde o homem mais fala. Nenhum livro aparece tanto falar do homem quanto falar o livro de Jó. Ele fala demais ali por vários capítulos, né? Ele vai falando e mostrando, expondo cada vez mais diante de Deus a sua lepra, né? Tem um versículo que ele fala assim, ó: pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ele reclama, né? Ele tem um outro que fala assim: já preparei a minha causa, que o Todo-Poderoso desça e se defenda. Mas que homem é esse, né? Que ele chama Deus para um tribunal e Deus não desce para se defender, fica em silêncio, até que Deus aparece no final do livro e começa a fazer algumas perguntas a ele, né? Fala: Jó, onde você estava quando eu criei tudo? Quando eu fiz todas as coisas? Quando eu estabeleci as estrelas nos céus? Onde você estava? E começa a fazer perguntas para Jó. Ele não consegue responder a nenhuma dessas perguntas. E mais para o final do livro, ele fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A visão de Deus, ver a Deus, é uma necessidade do seu povo. Olhar para o Senhor, ver a face do Senhor, e a consequência disso, o que é? Um genuíno e profundo arrependimento. Esse por isso é determinante. Por isso eu me arrependo, por ver a tua face, por olhar para o teu rosto. Lucas 5, o Senhor falou para os discípulos: vinham da pesca, homens experimentados na pesca, eles vinham e não pescaram nada. O Senhor falou para eles: lança a rede do lado do barco. Eles pegaram um monte de peixe. Pedro veio até ele e falou assim, leiam Lucas 5 depois:
Ali está escrito assim que Jesus deu um sermão para Pedro, falando que ele é um pecador, que ele é... Nada disso. Pedro vem até ele e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A luz brilhou diante dele. A luz de Deus é suficiente para iluminar Jó, para fazer Jó reconhecer quem ele é de verdade. Então nós temos a indisposição interior em seguir o Senhor. Vamos ler aqui o capítulo 2 de Jeremias, para concluir. Severino, eu não estou sabendo de nada. Cheguei aqui em Tietê, eu não estou sabendo mais de nada. Até que hora aqui? Me perguntaram aqui hoje: você vai almoçar onde? Eu falei: eu não sei. Mas você vai com quem? Não sei. Não sei. Relógio está liberado para você. Não, estou terminando aqui. Jeremias 2, versículo 4 a 6. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem. Olha aqui uma pergunta terrível de não fazermos nos dias de hoje: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual homem algum morava? Versículo 8: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Onde está o Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer agora, né? O Senhor está onde Ele está falando. Essa é uma necessidade que nós temos, ouvir a voz do Senhor. Onde está o Senhor? Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, e nós cremos que Ele continua falando nos dias de hoje. Amém. Deus continua falando com a sua igreja, com o seu corpo. Cristo amou a igreja e a purificou pela sua palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos purificar, de nos limpar, enquanto andamos nessa terra. Lembra aquela vez que o Senhor foi lavar os pés dos discípulos? Pedro falou assim, foi vendo o Senhor lavando os pés dos discípulos. Quando chegou nele, falou assim: os meus pés. Não, Pedro era uma figura. Você pegar na Bíblia, assim no Novo Testamento, nos Evangelhos, se você somar a fala dos 11 discípulos, não dá a quantidade de vezes que Pedro falou. Então ele falava assim, sem freio, né? O que ele tinha de falar? E todo mundo ficou em silêncio, deixou o Senhor lavar os pés, só ele que tinha que falar. Ele falou assim: Senhor, os meus não. O Senhor falou assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele já muda. Ele falou: então não lava só os pés, lava a cabeça também. Aí o Senhor falou assim: Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, né? Agora, enquanto andamos nessa terra, nós acumulamos poeira nos nossos pés. Então nós precisamos ter os pés lavados e lavar os pés uns dos outros, porque nós estamos andando nessa terra, e é essa palavra que já nos purificou, que continua a nos purificar. Vou concluir por hoje. Só prosseguir mais um pouco, já termino aqui, tá? Nós somos, aqui ele falou sobre os sacerdotes de Deus, né? Esses sacerdotes que não perguntaram onde está o Senhor. Quem são esses sacerdotes hoje, nos dias de hoje? Nós estamos aqui num contexto de uma assembleia, né? Numa cidade. Quem são os sacerdotes dessa assembleia? O Severino, irmão Osvaldo, é isso? Vamos ler 1 Pedro para nós ouvirmos de Deus quem são os sacerdotes dos nossos dias. 1 Pedro 2. Versículo 5, depois o versículo 9. Um irmão pode ler o 5 e outro irmão o 9, por gentileza. 1 Pedro 2, 5 e 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são os sacerdotes nessa assembleia? Todos são os sacerdotes. Essa é uma experiência aqui que o Senhor restaurou no Novo Testamento. Ele falou lá em Êxodo, capítulo 19, ele falou essas mesmas palavras para toda a nação de Israel. Todo o povo ouviu essa mesma palavra que Pedro falou aqui. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio. Todo o povo. Só que depois, o que ocorreu? A idolatria do povo e a separação da tribo de Levi. A partir dali se formou, não conforme o desejo original de Deus, mas se formou uma tribo de sacerdotes, um grupo sacerdotal. Quando chega agora no Novo Testamento, Pedro vem e fala para toda a assembleia, para toda a igreja: vós sois. É o mesmo texto de Êxodo 19. Ele dá no dia de hoje um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? Ele pega o texto de Êxodo 19 e põe aqui nas suas cartas, na sua carta. Ele fala assim: ó, todos vocês, todos vós, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos esses sacerdotes hoje. Só voltar lá para Jeremias para concluir. Capítulo 2. Estava falando sobre essa nossa indisposição, apesar de todo esse chamamento, de todo esse poder de Deus. A gente precisa estar claro que em nós não há bem algum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso Paulo deixa claro em Romanos. A gente pode olhar a gente olha para alguns irmãos e fala: puxa, esse busca a Deus, aquele entende. Mas o que é que a Bíblia diz? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ser humano, ele está totalmente, o pecado nos corrompeu totalmente. Não foi parcialmente, não deixou em nós uma ponta de capacidade de olhar para as coisas celestiais. Tudo isso, conforme foi lido hoje de manhã, João Batista falou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. É dado por Deus. Toda essa salvação plena e poderosa nos é dada pelo Senhor. Vamos ler aqui Jeremias, só para concluir: 2 males que cometeram o povo do Senhor. Versículo 11 a 13. Vou ler aqui. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. 2 males cometeram o povo do Senhor. Quais foram esses males? A mim me deixaram. Deixar o Senhor, deixar de olhar para o Senhor, de contemplar o Senhor, de ter um tempo diário para isso, de devoção diante do Senhor, de contemplação da sua face, deixar o Senhor. Esse é o grande mal. Agora, o segundo qual que é? Cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Paulo fala em Gálatas, fala: de Cristo vos desligastes. É como se fosse uma tomada, né? Fala: de Cristo vos desligastes, vós os que procurais justificar-vos pela lei. Quando nós procuramos qualquer outra coisa, nós estamos nos desligando de Cristo para o nada. Qualquer outra coisa fora de Cristo é vã, é inútil, é superficial, é indigna do nosso tempo, da nossa dedicação. Agora, estamos nessa terra, nós precisamos contemplar a face do Senhor, olhar para a face do Senhor. Versículo 17 do capítulo 2. Acaso tudo isso não sucedeu? Que ele fala sobre as perdas do povo. Por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito beberes água? Versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois,
e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós pecamos, aqui nós estamos provocando, aqui nós estamos afrontando. Primeira ideia é que nós estamos afrontando a Deus. Vamos ler o capítulo 7, versículo 19. Vamos ver o que Deus diz sobre esses desvios da nossa parte. Quando o povo cometia esses desvios, o Senhor falou aqui no capítulo 7, versículo 19: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Nós nos ferimos a nós mesmos, nós provocamos a nós mesmos quando nós nos afastamos do Senhor. Há em nós essa natureza terrena, maligna. Aquela história do escorpião, muitos conhecem, história simples e curta. Uns falam do sapo, da tartaruga, que pediu para... O escorpião pediu para subir no casco da tartaruga e falou: me leva até o lado de lá do rio. Ela falou assim: eu não posso porque você vai me picar e eu vou morrer. Ele falou: não, se eu fizer isso, nós dois vamos morrer, porque eu vou estar em cima, você vai morrer, vai afundar. Então ela falou: então tudo bem, vamos lá. Aí ele foi no casco da tartaruga, quando chegou no meio do rio, ele picou a cabeça da tartaruga. Aí ela falou assim: e agora? Nós dois vamos morrer. Ele falou assim: essa é a minha natureza. Esses somos nós, né? Nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado nos corrompeu totalmente. Mas vamos ler, agora prometo que é para concluir mesmo. Aquele que a gente já leu no começo. Agora eu vou ler na revista atualizada. Lamentações 3, 21. Lamentações de Jeremias 3:21, ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amanhã à noite a gente continua falando com os irmãos. Agora um lado mais colorido do Evangelho, né? Um lado mais que a gente viu primeiro que o homem não tem nenhuma inclinação para Deus. Isso é bom que a gente esteja claro. Mas o Evangelho, ele também nos alimenta esperanças, né? Ele nos faz andar nessa terra de modo pacífico e alegre, cheios de expectativas, cheios de esperança, no poder do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa comunhão, a forma miraculosa que o Senhor nos conduziu aos irmãos, conduziu os irmãos a nós. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus que fez os céus e a terra, que falou e tudo se fez, que ordenou, tudo passou a existir. Senhor, nós nos rendemos essa noite aos Teus pés, Tua palavra, nos curvamos diante da Tua voz, somos apenas ouvintes do Teu falar. Oramos para que o Senhor continue falando conosco, oramos para que o Senhor, que é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, nos mostre a face do Teu Filho. Alimente em nós a expectativa e a esperança de vê-lo face a face, estarmos com Ele, de ouvirmos da Sua própria boca, olharmos na Sua face e encontrarmos a conclusão da nossa expectativa. Senhor, fala com a Tua igreja nesses dias, dá-nos graça, dá-nos misericórdia. Amém. Nós precisamos de Ti, da Tua plena, poderosa salvação. Precisamos experimentar o poder de Deus enquanto andamos nessa terra. Nós oramos para que esse poder nos seja manifestado, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, o pleno conhecimento do Senhor. Dá-nos graça, faz-nos conhecer ao Senhor. O Senhor é o Deus que disse: de trevas resplandeça a luz. O Senhor mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Senhor, dá-nos graça nesses dias, em nome do Teu Filho. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz,
para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.